Olá, amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, verso de número 8. E Asaf gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Osias. Muito bom, é maravilhoso ter a sua companhia, estar com você meditando na palavra do Senhor. E eu confesso que está ficando cada dia mais se afunilando aqui a palavra do Senhor. Porque a gente vem de personagens que são conhecidos nosso, né? A gente ouve mais se falar desses nomes. Mas já no versículo anterior, no áudio anterior, nós já vimos aqui nome que já não é mais comum, tipo Abias e Asaf. Eu estou usando a Bíblia da versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Porém, eu tenho encontrado aqui, além de meditar na palavra de Deus, outros grandes desafios. Por exemplo, no versículo anterior, verso 7, que nós meditamos no domingo, a minha Bíblia está escrito Abias, e quando a gente vai lá no livro de Reis e no livro de Crônicas, o nome é Abião. E também está escrito Asaf, e quando a gente recorre lá aos livros dos reis, o rei se chama Asa, é um desafio enorme. Agora, por exemplo, a gente leu o verso 8, que diz Asaf, que no caso é Asa, gerou Josafá, e a gente vai estudar a profundo, o nome é Jeosafá. E Josafá gerou a Jorão, tá aqui nesta versão, sendo que o nome é Jeorão, quando a gente olha no livro de Crônicas e no livro de Reis. E ainda por final, ele diz aqui que Jorão gerou a Osias. E a gente não encontra esse nome Osias como filho de Jeorão. Muito pelo contrário, quando nós vamos analisar o livro de Reis e o livro de Crônicas, Jeorão, no caso, gerou Jeoacás, gerou Joás, gerou Amazias e depois gerou Uzias. A gente não encontra esse nome Osias. Aí o desafio, né? Não sabemos se é um erro aqui de grafia ou o que acontece, mas é um desafio muito grande, né? Nas traduções, nas publicações, a gente nota essa discrepância. E só através de uma meditação profunda, a qual nós estamos fazendo aqui, é que nós vamos ter e tirar todas as dúvidas, ter a certeza e tirar todas as dúvidas. Nós vivemos no nosso país, chamado Brasil, uma democracia, onde os governos são mudados, né, são trocados de 4 em 4 anos, quando não reeleitos, e para senadores de 8 em 8 anos. Mas nós notamos aqui que num simples versículos, eu citei aqui Asaf, Josafá, Jeorão e Osias, 4 nomes, 4 reis, mas que não foram 16 anos de governo, foram 194 anos de governo. E é interessante que de um rei para outro rei, como tem uma diferença enorme de governo. Você olha para o início dos seus governos, por exemplo, Josafá começou a governar com 35 anos. E nós temos uma história belíssima de Josafá lá no livro de 2 Crônicas, quando o seu reino é afrontado pelos inimigos, né? E ele se vê pequeno diante dos seus opressores, diante dos seus inimigos, e ele faz uma oração, ele chama o seu povo para buscar a Deus, e Deus, através dos seus profetas, responde para ele: não temais, não se assuste, porque essa peleja você não terá que pelejar. Não temais, não se assuste, porque Deus estará convosco. Crede no Senhor, crede nos seus profetas, né? E o Senhor, imaginem uma batalha com música. Este rei colocou os seus músicos para adorar a Deus e eles venceram uma guerra
com música. E o seu filho que assume o seu reinado depois de Jeorão, a Bíblia diz, ele reinou apenas 8 anos. Josafá reinou 25 anos. E quando o seu filho assume o reino, reina apenas 8 anos. E as Sagradas Escrituras diz que ele morreu sem deixar saudade. Quanta diferença! Depois vem Jeoacás, depois vem Amazias. E lá na frente vai vir Uzias, que pela palavra do Senhor é reconhecido como um bom rei, né? Governou com retidão, diante da palavra do Senhor, e que na altura da sua vida ele também dá brecha para a idolatria e acaba sendo acometido de uma grave doença na época, né, que não tem cura, que hoje, se eu não me engano, chama-se hanseníase, se eu não me engano, e lá atrás chamava-se lepra. Morreu leproso. Mas é só para a gente, nesta oportunidade, eu e você que está me acompanhando, para você ter noção do tamanho do desafio que estamos tendo aqui. Mas eu convido você, junto comigo, a estar orando e a estar buscando e a estar estudando a Bíblia, estar pesquisando junto comigo, para a gente desvendar todos os mistérios que toda essa situação, né? Apenas num versículo corre aqui 194 anos, resumindo em bons reis e maus reis, que fizeram a vontade de Deus e que não fizeram a vontade de Deus, mas que lá na frente dessa linhagem nascerá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aumente o volume, abra seu coração, vamos adorar o nosso Deus e já voltamos com mais meditação das Sagradas Escrituras. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te
passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do campo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Pão Diário, o seu devocional de todas as manhãs. Olá amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 9. Vou ler como está aqui na minha Bíblia. Eosias gerou a Joatão, e Joatão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Um desafio enorme meditar versículo por versículo, mas eu confesso a você que está me acompanhando que nós poderíamos ficar aqui dias e semanas e quem sabe meses meditando num só versículo naquilo que é concernente à genealogia de Jesus. Aqui neste versículo, por exemplo, o versículo 9, nós encontramos aqui 4 personagens. 4 personagens que só de governo são aí mais de 116 anos. Se for somar a idade de cada um, passa de 200 anos. Então, se a gente fosse atentar, né, para a vida de cada um, para o reinado de cada um, nós dispensaríamos muito tempo. Apesar que a Bíblia, na maior parte, resume eles entre bom reis e reis maus, né? Fizeram o que é reto aos olhos do Senhor e fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Uzias foi um bom rei, né? Porém, ficou leproso e morreu leproso. Jotão também é conhecido como um bom rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Já Acás é considerado como um mau rei, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a Ezequias, que fecha aqui o verso 9, a Bíblia dispensa várias páginas, vários capítulos para falar, considerado um bom rei, um grande rei, contemporâneo do profeta messiânico, o profeta Isaías. Sua história está narrada no livro de Crônicas, Reis e também de Isaías. Mas o que chama a atenção é o seu coração. Ezequias, ele era um bom rei, né? Ele reparou o templo, ele trouxe o povo à adoração. Deus era o seu único Deus. E em determinada altura do seu governo ele é afrontado por um inimigo forte que debocha da fé dele, debocha da dedicação que ele tem para com Deus, da sua vida para com Deus. E Deus envia um anjo, um único anjo, e destrói 185 mil soldados inimigos. Numa noite, desce o anjo do Senhor e destrói todo o exército do rei Senaqueribe e dá a vitória a Ezequias. E depois, Ezequias, ele adoece, ele fica doente. Há relatos que isso devido
a exaltação que ele teve, a soberba do seu coração, né? Ele se engrandeceu, ele se exaltou e foi acometido dessa doença. Porém, ele orou, se humilhou, reconheceu o seu pecado, voltou a Deus e Deus curou a sua enfermidade e acrescentou a ele 15 anos de vida. E o que é mais interessante que você pode buscar aí na sua pesquisa, para Deus comprovar que era com ele que daria vitória, Deus retrocedeu o relógio. Deus retrocedeu o relógio de Acás em 10 graus. Se você for fazer uma pesquisa astronômica, uma pesquisa aí científica, você vai ver que há uma lacuna, que há uma brecha no tempo. E isso é comprovado aqui nas Sagradas Escrituras, no reinado de Ezequias. Deus retrocedeu. Vamos supor que hoje é 6 horas da manhã. Para Deus comprovar, Deus volta o relógio para 5 da manhã. Muito interessante, né? E também, depois disso tudo, ele ainda volta a errar. De novo, o seu coração é enganoso, ele volta a se engrandecer, ele abre as portas do seu governo, ele mostra todas as suas fortalezas, todos os seus tesouros, e ele é exortado pelo profeta Isaías que por causa disso, né, o seu reino cairia, seria invadido e seria tomado toda a sua riqueza, todos os seus filhos. Que tenhamos esta lição em nosso coração e que sejamos vigilantes em nossa vida, porque nós temos a história, nós temos a narrativa bíblica, e quem não conhece a sua história está fadado a errar novamente. Que possamos aprender com o rei Ezequias, que possamos aprender com os reis de Israel e entender que Deus tem o melhor para nossas vidas. Louve ao Senhor comigo com essa bela canção, e em seguida Deus tem mais para falar ao seu coração através da sua palavra. Meu amado rei, olha pra mim, estou no jardim. Permita-me entrar na sala do trono e te adorar. Eu já me perfumei com o óleo da unção, já me adornei com as vestes reais do louvor. Por ti desfaleço de amor, no jardim secreto da adoração estou, porque te amo. No jardim secreto da adoração estou, porque te adoro. Estenda pra mim teu cetro de amor ao som do meu louvor. Quero ser irresistível ao teu coração, no jardim secreto da adoração. Tua doce voz quero ouvir cantando pra mim. Vem me abraçar e me conduzir ao palácio real.
estenda pra mim teu cetro de amor ao som do meu louvor. Quero ser irresistível ao teu coração, no jardim secreto da adoração. Pão Diário, o seu devocional de todas as manhãs. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 10. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Seguimos na meditação destes versículos aonde poderíamos passar desapercebidos, mas quanta profundidade, quanta coisa temos aqui na genealogia de Jesus. Diz a palavra do Senhor, aqui cita Manassés, desta vez, Ezequias já meditamos no áudio anterior, fala de Amon e fala de Josias. Manassés vem depois de Ezequias, que nós vemos o grande trabalhar de Deus no seu reino. E agora Manassés, ele reina 55 anos, assume o reinado com apenas 12 anos de idade e faz o que era mal aos olhos do Senhor. E ele faz tudo ao contrário do que seu pai ensinou. Ele se volta contra Deus. Tem um texto que diz que ele faz o seu próprio filho passar pelo fogo, né, nos seus encantos lá, nos seus trabalhos, nas oferendas a outros deuses, ele oferece o seu próprio filho. E tem um texto também que Deus, né, através dos seus profetas, diz para Manassés: olha, o seu mal é tão grande que eu vou entrar contra o seu reino, que os seus inimigos vão ver, vão ouvir, vão ficar com os ouvidos, com as duas orelhas retinindo. Tamanha seria a opressão, né? A opressão que viria sobre Judá. Mas, como Deus ele é longânimo, né? E como Deus ele é tardio para se irar, Manassés, já no alto da sua vida, ele se arrepende. Ele se arrepende, Deus aplaca o seu furor e faz com que ele, claro que no momento de aflição, né, ele é preso pelos inimigos, ele ora a Deus, ele se arrepende e Deus ouve a sua oração. Depois assume Amon, que reinou apenas 2 anos e também não aprendeu com seu pai, né? Faz o que era mal aos olhos de Deus e é morto pelos seus. Então assume Josias, o último aqui mencionado no versículo 10, e é um rei que agrada ao Senhor. Assume o reinado com apenas 8 anos de idade. Reina por 31 anos e faz o que é reto aos olhos do Senhor. E
Deus o abençoa grandemente, é um rei amado, é um rei querido, porém, na altura do seu reino, eles encontram o livro, né? Deus o exorta através da profetisa Uda, né? Diz que o seu reino será afligido, ele se arrepende, traz o seu povo para a presença do Senhor através do livro. Importante, né? Eles encontraram lá a Bíblia, leram a Bíblia, a encontraram no meio dos escombros e deram atenção. Olha que coisa maravilhosa, encontramos aqui as Sagradas Escrituras. E eles voltam para a palavra de Deus, Josias traz o povo, é o que estamos fazendo aqui, em meio a uma programação, né, de músicas e coisas e tal, nós temos o tempo para meditar na palavra do Senhor. Espero que você esteja aprendendo comigo, assim como eu estou aprendendo aqui com essa palavra, versículo após versículo. Eu espero que você esteja sendo alcançado por essa palavra e aprendendo. Não é porque o nosso pai fez direitinho que nós vamos fazer direitinho também. E não é porque o nosso pai errou que nós vamos errar também. Cada um de nós temos a oportunidade de termos um encontro com Deus, de aprendermos com Deus através da sua palavra. Quero louvar a Deus pela sua vida. Nada é por acaso. O Deus onisciente, onipresente e onipotente nos reservou este momento. Sabe por quê? Ele te ama. Fique agora com esta linda canção e na volta continuaremos meditando na palavra de Deus. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o nosso prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam a tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. A ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, ó Senhor, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas
tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, é meu prazer, meu prazer, meu prazer. Glória a Deus. Pão Diário, o seu devocional de todas as manhãs. Paz da parte do nosso Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 11. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Como tem sido maravilhoso meditar aqui a genealogia de Jesus. Tem sido desafiador, pois alguns nomes não conferem, né? É o mesmo revisador, é o mesmo que corrigiu a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, e aqui ele não bate os nomes com o do Velho Testamento. Por exemplo, o verso 11 que nós acabamos de ler, Josias, que nós já meditamos no áudio anterior, ele gerou aqui, segundo Mateus, Jeconias. E nós vemos a narrativa de 2 Reis e também Crônicas, que Josias gerou a Jeoacás, né? Com 23 anos de idade, reinou 3 meses, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois veio Eliaquim, que é Jeoiaquim, né, que assumiu o reino com 25 anos, também reinou 11 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E depois, sim, vem Joaquim, né, que seria então aqui Jeconias, que começou a reinar com 18 anos e reinou 3 meses, e aqui acontece então o estupim, né, que vai fazer de Judá cativeiro de Babilônia, né? Começou já com Jeoacás ali, aquela questão com o rei Neco, né, o faraó Neco do Egito, aí assume então Eliaquim, né, que muda o nome dele para Jeoiaquim, e depois, com essa guerra com o Egito, vem um mais forte ainda, que é Nabucodonosor, né? Aí é a gota d'água para se cumprir já a sentença que Deus tinha dado já a Manassés. Por muitos e muitos anos, né, Deus, apesar da rebeldia, da idolatria, da desobediência dos reis, por amor a Davi, Deus sustentava, Deus era longânimo, né? A graça do Senhor vinha com esse povo, e por mais que eles buscavam outros deuses, o Senhor tinha ali o cuidado por amor a Davi. E depois de Manassés, então o Senhor diz, né, por causa dos pecados de Manassés, por causa do sangue, né, porque Manassés, ele, apesar de se arrepender, como nós dissemos, ele se arrependeu no final da sua vida, né? Quando o negócio, o cerco fechou para ele, ele se arrependeu, Deus o perdoou, Deus poupou. Mas a sentença já estava dada que Judá seria extirpada, Judá seria, digamos, tirada do mapa. E assim aconteceu, né? Depois ainda Josias vem, repara o tempo, é um excelente rei, né? Também fez o que agradava ao Senhor, porém a sentença estava dada e agora se cumpre aqui na vida de Joaquim. E ainda, quem sabe a gente pode continuar meditando ainda nesse versículo 11, porque fala aqui da deportação para a Babilônia. Talvez a gente possa meditar um pouquinho nesse texto ainda no próximo áudio, mas
Tem sido poderoso esses versículos que meditamos aqui sobre a descendência de Davi, esses reis, né? Uns foram bons, outros foram mal. E nós temos aqui o desenrolar, né? Esse aqui é o último, Joaquim, Jeconias é a última pessoa, é o último descendente real aqui, governando, reinando, né? Agora eles se tornarão escravos aí por 70 anos. E quem sabe a gente possa meditar sobre isso no próximo áudio. É um momento de temor, é um momento de contração, né? De espírito, que ficamos na dispensação do nosso Deus, para que Ele venha falar ainda mais profundo ao nosso coração. Que bom que você está comigo. Ouça Deus falar contigo. Ouça agora essa linda melodia e já voltaremos para meditarmos mais nas Sagradas Escrituras. Jesus, o Filho de Deus, colocaram em uma cruz, como Ele sofreu, uma lança cravara em seu lado, uma coroa de espinhos lhe colocaram. Sofreu na cruz para salvar
Pão Diário, o seu devocional de todas as manhãs. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Temos aqui mais dois personagens que incorporam aqui a genealogia de Jesus, descrita aqui pelo evangelista Mateus. É mais uma vez desafiador esses personagens. Nós temos pouco relato sobre Salatiel, mas sobre Zorobabel nós damos uma olhada, nos profetas menores, Esdras, Ageu, Zacarias. Nós vamos vendo esses homens fazendo referência e Deus usando a boca desses homens para profetizar, a respeito da vida de Zorobabel. Como eu disse, Salatiel meio que passa desapercebido, mas você veja a importância. Por mais que não se dá ênfase à vida deste que faz parte da descendência dos reis, ele não é citado, mas depois dele vem o filho, que é Zorobabel. Nós já aprendemos aqui a história dos reis, os altos e baixos, Por que a destruição de Judá? Agora eles ainda no exílio. Tudo é propósito de Deus, mesmo em cativeiro, mesmo aí pagando a duras penas, tudo é Deus no controle, tudo é Deus trabalhando. Até mesmo quando os inimigos muitas vezes se sobressaem sobre a vida do povo de Deus, é Deus permitindo o inimigo agir, É Deus trabalhando nos seus propósitos para que o seu povo venha andar nos seus caminhos e venha fazer a sua vontade e experimentar da glória e do poder de Deus. Nós vemos aqui que Zorobabel se torna, depois, quando o rei Ciro, decreta para que os israelitas pudessem voltar para a sua cidade, voltar para a sua terra, para reconstruir a sua cidade, reconstruir o templo. Zorobabel, ele desempenha um papel de preponderância, ele se torna o governador de Judá. E ele tem um papel fundamental em organizar e fazer a reconstrução do templo, encontrando ali oposição, encontrando ali embate no meio do seu próprio povo, onde havia os reveses, as fake news, as calúnias, as incitações contra a construção do templo. O templo ficou por bons anos a obra parada por causa desses reveses, questões políticas, questões religiosas. Mas Deus usou seus profetas para falar com Zorobabel, para encorajá-lo, e ele conseguiu dar início e concluir a construção do templo, para que o povo de Deus pudesse se reunir, pudesse estar em comunidade, em igreja, em família, poder prestar o seu culto, as suas ofertas. E assim tem sido muitas vezes diante de situações que a gente vê. Nós vemos, talvez não essas questões propriamente religiosas, como existe sim, nos países aí palestinos, e nós deparamos aí com as guerras, deparamos com as catástrofes, Quando você vê uma cidade destruída, quando você vê um povoado, que foi aí atingido por uma catástrofe ambiental, alguma coisa que pudesse tirar uma cidade, um bairro, uma região do mapa, como a gente tem visto. É difícil, fazer alguma coisa, mas nós vemos que nessas situações de caos total, sempre se levanta alguém, alguém com o coração voltado a ajudar, arregaçar as mangas, dar o primeiro passo e reconstruir. É esta a mensagem para esse dia, que você não se pasme, que você não desanime, Às vezes vão até querer desanimar, fazer com que você não tome atitude, para que você desista, para que você jogue a toalha. Mas quando Deus está conosco, quando a obra ela é válida, é uma causa justa, coisas de valor, a sua família,
não é verdade? Os seus princípios, coisas que realmente façam a diferença, que vale a pena. A sua casa, o seu ministério, a sua vida, a sua profissão, o seu talento, né? Que muitas vezes vem as tempestades, vem as avalanches e tudo se torna um caos. Mas aqui Zorobabel mostra que realmente quando Deus está com a gente, quando a gente tem realmente um foco, uma direção, um propósito, Deus ele nos abençoa e nos dá vitória. Nos reservou este momento, sabe por quê? Ele te ama. Fique agora com esta linda canção e na volta continuaremos meditando na palavra de Deus. Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, eles se moverão,
Pão Diário, o seu devocional de todas as manhãs. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 13. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Os registros bíblicos relatam que passaram-se 400 anos antes de Jesus nascer. Houve silêncio. Nós fechamos o último áudio com Zorobabel, né, que foi aí um dos homens responsáveis pela edificação do templo, de organizar a casa de Deus e o povo voltar a adorar. E pelo minhas buscas, esses nomes aqui, 13, 14 e 15 do capítulo 1, eu não encontrei nenhum registro no Velho Testamento. Provavelmente aqui, digamos assim, em algum cartório da época, em algum registro familiar, Mateus foi buscar esses nomes. Nos registros bíblicos do Velho Testamento, eu não consegui encontrar esses nomes aqui. Mas como eu disse, né, passa-se um tempo então de silêncio, que Deus não fala através dos seus homens, dos seus profetas da época. Há um silêncio, não há profecia, não há manifestação. Porém, a vida segue, né? Estes homens foram gerando, e no próximo áudio nós vamos falar de quem vem após Jacó. E quem sabe você esteja vivendo um momento na sua vida, porque tem situações, tem momentos em nossas vidas, parece que Deus não ouve a nossa oração. Parece que Deus não fala com a gente. Parece que Deus se esqueceu de mim. Não é verdade? Tem hora que parece, não tem resposta, você se vê sem saída, né? Às vezes você procura fazer tudo para agradar a Deus, né? Ser realmente uma pessoa que busca a Deus, que se consagra, que se dedicam para as coisas de Deus, de fazer o bem, porém parece que estamos só. Deus não fala, parece que não se dá fruto, não tem respaldo, mas Deus sempre está no controle de todas as coisas. Aqui está o exemplo desses homens, que talvez para suas épocas passaram desapercebidos, apesar de ter as suas esposas, seus filhos, de trabalharem, de comerem, de beberem, de terem os seus altos e baixos, né? E Mateus fez questão de registrar aqui os nomes deles, e através deles, lá na frente, vem Jesus. Então, meu amado irmão, Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de mim. Por mais que às vezes pareça ser tudo ao contrário, ao nosso desfavor, Deus está no controle de todas as coisas. Fique agora com esta linda canção e na volta continuaremos meditando na palavra de Deus. Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei. Somente Dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, oh, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, oh, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Ele é Deus. Não existe outro igual. Não há ninguém igual a ti. É Deus. Oh, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Meu Deus. Luquinha. Angelina. Pão Diário, o seu devocional de todas as manhãs. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Você ouviu bem o que eu disse? Nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A gente vem aí já de alguns dias juntos. Eu acredito que aí umas 2 semanas, foram 13, 14 encontros que nós tivemos falando de cada um dos homens que antecederam Jesus. E agora nós chegamos aqui na pessoa do nosso Salvador. Porém, ao analisarmos esse texto, quando nós olhamos para essa narrativa do Evangelho de Mateus, eu confesso para você que eu não sou seguidor de Jesus de dias. Eu sou nascido em berço evangélico. Eu completo 42 anos esse ano e desde berço eu sou criado no meio cristão. Pois bem, este é o
capítulo 1 dos Evangelhos. Esse é o capítulo de número 1. Imagina um crente há 40 anos, há mais de 40 anos, que não conhecia o capítulo 1, que é base da sua fé cristã. O Evangelho de Mateus, o primeiro livro da Bíblia, aliás, o primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo de número 1, e esse que vos fala, não conhecia. Já tinha lido várias vezes, mas é um texto que não chama atenção falar de genealogia. E nós tivemos aqui 14 encontros. E claro que se nós fôssemos... Eu tenho pouquíssimos minutos aqui, né, para otimizar o tempo, para não ser fadonho e também para ser bem objetivo. Se nós pudéssemos sentar em volta a uma mesa e pudéssemos debruçar diante aqui de cada personagem, nós gastaríamos dias, meses, anos analisando isso daqui. Mas nesses poucos minutos que eu tenho aqui, pela graça de Deus, nessa rádio, nesse espaço tão valioso, eu pude me debruçar em cada versículo e meditar. E o que mais me chamou a atenção, depois de 40 anos de vida, foi o verso 16, porque esse versículo entrou em choque com aquilo que eu creio. Porque ele diz: gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Perguntava comigo: poxa vida, se depois de todo esse tempo, de toda essa genealogia terminar em José, isso vem de afronta ao que eu criei por toda a minha vida. Porque José não é o pai natural de Jesus. O pai natural de Jesus é o Deus de toda a glória. Foi gerado pelo Espírito Santo. Então não poderia essa genealogia terminar em José. E isso não é para desfazer o que está escrito aqui. Eu tenho certeza que há uma explicação para isso. Mas a minha sensibilidade espiritual e a minha devoção a Deus, eu entendo que tem alguma coisa para se explicar aqui. Alguma coisa que não encaixa. O que eu consegui aqui entender para enquadrar o que eu acredito, este José não seria aqui o marido de Maria, mas o pai de Maria. Então, na minha interpretação, eu diria: e Jacó gerou a José, pai de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu espero que você tenha paciência comigo, tenha sensibilidade. Eu não quero aqui anular o que está escrito. E até você que vem me acompanhando, nós já tivemos aqui alguns embates com os nomes, porque muitos dos nomes que Mateus escreve na genealogia, no capítulo 1, ele mesmo, aliás, o mesmo revisor, que é o João Ferreira de Almeida, no Velho Testamento, lá em Crônicas e Reis, ele usa outros nomes e não coincide, não batem. Eu tive que me desenrolar aqui para poder entender isso tudo aqui. Mas tudo é pela graça e a misericórdia de Deus e tudo converge a Jesus. Tudo dá testemunho da pessoa de Jesus. Mas a gente só chega nessas questões, só chega nesses embates quando a gente para meditar e busca diante de Deus compreendermos, né, a manifestação da glória de Deus, como tudo se encaixa, como tudo é preparado, né? Aqui são milhares de anos aqui, 1000, 2000 anos essa genealogia para se chegar na pessoa de Jesus. Continue comigo. Deus tem muito mais para fazer através deste momento que nós temos juntos aqui. Eu tenho certeza que será algo sobrenatural na sua vida. Deus tem mudado a minha vida, mesmo sendo cristão, mesmo sendo evangélico. Deus tem falado algo novo no meu coração e eu tenho certeza que fará também diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.
posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Aleluia! Pela fé posso mudar. Pela fé posso enxergar. Pela fé